Estamos de volta, gente, nossa parte número 2, seguindo na classificação dos fatos jurídicos humanos lícitos, tá? Joga na tela aí, por favor. O ato jurídico estricto sensu, eu já tratei, já vencemos. Vamos agora ao negócio jurídico. Negócio jurídico. E qual é a diferença do negócio jurídico para o ato jurídico estricto sensu? Porque observem, ambos decorrem da vontade humana lícita, né? Ambos decorrem da vontade humana lícita porque ambos são fatos jurídicos humanos lícitos. Fatos jurídicos humanos lícitos, ou se você preferir, atos jurídicos lícitos ou fatos jurídicos lato sensu lícitos, enfim, já vimos os sinônimos. Como distinguir, então? Como distinguir o ato jurídico estricto sensu do negócio jurídico? Gente, no negócio jurídico, os efeitos, as consequências não estão determinadas na lei. Os efeitos, as consequências não estão determinadas na lei. Não estão lá. Não estão determinadas na lei. Trata-se de um campo em que a criatividade humana pode agir de forma mais livre. Você tem um espaço maior de criatividade, porque a lei não impõe efeitos. Os exemplos clássicos de negócios jurídicos são o contrato e o testamento. Contrato e testamento são os dois exemplos clássicos de negócios jurídicos. No contrato, você tem um bom poder, uma boa margem de modulação dos efeitos. Imagina uma compra e venda, por exemplo. Na compra e venda você pode determinar a forma de pagamento, local de pagamento, data de entrega. Você tem um grande campo aí de regulação ou regramento dos efeitos. Imagina um testamento, você também tem um espaço grande de regulação, regramento dos efeitos. Os efeitos não estão vinculados, determinados na lei. As partes poderão modular tais efeitos, poderão trabalhar com tais efeitos de forma mais livre e mais tranquila. Trata-se, portanto, de um negócio jurídico. Ok? Beleza? Já vimos o ato jurídico estricto sensu, joga na tela. Já vimos o negócio. Ficou faltando o ato-fato. Ficou faltando o ato-fato. E o que é o ato-fato? O ato-fato é criação doutrinária. Doutrinária. Você não encontra no Código Civil, você não acha no Código Civil artigo tratando do ato-fato. É doutrina. É doutrina. E como o ato-fato mesmo diz, uma expressão mesmo explica, o ato-fato ele inicia-se em um ato, e se é um ato, é humano. Se é um ato, é humano. Porque lembra comigo, o ato jurídico é o fato jurídico humano. Então começa em um ato, mas acaba em um fato. Começa em um ato, mas acaba em um fato. Por que começa em uma vontade humana e acaba em um fato? Porque esta vontade humana, ou não é reconhecida pelo direito, ou não é reconhecida pelo direito, ou não é intencional. Ou não é reconhecida pelo direito, ou não é intencional. Então começa em um ato e acaba em um fato. Começa em um ato e acaba em um fato. Deixa eu lhe dar um exemplo. Imagina você que você está com seu filho no shopping, 8, 10 anos de idade. Menino de 8, 10 anos de idade. E você dá um dinheiro para ele ir na banquinha sozinho comprar um chiclete. Em tese, ele não poderia comprar o chiclete sozinho. Porque se ele tem menos de 16 anos de idade, ele teria que ser representado. Ele é absolutamente incapaz. Mas na prática, nós sabemos que crianças com menos de 16 anos de idade fazem aquisições. Compram lanche no colégio, figurinha do Campeonato Brasileiro na banquinha e etc. Como é que pode isso? Isso é o quê? É um ato-fato. Vem da vontade humana do menor, mas como essa vontade humana não é reconhecida pelo direito,
começa em um ato e acaba em um fato. Começa em um ato e acaba em um fato. É a mesma coisa que acontece com a propriedade decorrente da caça. Quem caça, pesca, caça, não necessariamente quer se tornar proprietário do animal. E animal, gente, é coisa em direito, não é gente não, viu? Já disse isso aqui na aula 1. Não quer necessariamente se tornar proprietário do animal. Tanto é assim que tem muita gente que pesca e quando pega o peixe devolve no mar. Não é verdade? Então o cara não necessariamente, às vezes ele fala aquilo por hobby. Ele não necessariamente quer se tornar proprietário. Mas pelo menos transitoriamente ele vira proprietário, ainda que ele não queira. Porque essa conduta humana da pesca gera propriedade, ainda que não haja uma intenção para tanto. Começa em um ato e acaba em um fato. Este é o conceito de ato-fato. Ok? Gente, sobre esta classificação, e digo isso porque foi objeto de prova de auditor recentemente, sobre esta classificação, é interessante que os senhores saibam que essa distinção entre ato jurídico e negócio jurídico, essa distinção entre ato jurídico e negócio jurídico, foi inaugurada no Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 é que inaugurou essa distinção entre ato jurídico e negócio jurídico. Ela foi inaugurada, ela foi inicialmente tratada aqui. O Código Civil 16 não tratava. A doutrina, os estudiosos do direito se referiam a este tema. Apenas o Código de 2002 começou a se debruçar acerca do assunto. Nós iremos agora fazer o quê? Agora nós iremos nos debruçar no estudo dos negócios jurídicos. A gente vai verticalizar, vai agora estudar o negócio jurídico. A gente só vai estudar essa pontinha aqui, ó. A gente vai estudar o fato jurídico, humano, lícito, que é o negócio jurídico. Vai estudar só isso aí. Pô, Luciano, você põe uma classificação enorme, dá vários conceitos, e depois você resolve estudar só o negócio. Por que isso? Qual é a razão de ser desta conduta? É porque o Código Civil fez assim. O Código Civil, gente, ele dedica 3 ou 4 artigos para falar do ato jurídico. Mais de 80 falando do negócio. E um dos artigos que fala do ato diz, inclusive, que aplica-se ao ato as disposições pertinentes ao negócio. Então, a prova vai cobrar negócio. É o negócio que é o centro. É o negócio que é o tema principal. Vai cair negócio. E é por isso que a gente vai verticalizar em negócio. E eu avanço ao ponto 2 aí do nosso esquema. Joga na tela aí, por favor, Júlio. Conceito. Vou até acrescentar aqui para ficar claro. De negócio jurídico. Conceito de negócio jurídico. Conceito de negócio jurídico. Vou dar um conceito melhorzinho do negócio, mais aprofundado, já que a gente vai ter que trabalhar com ele de forma mais veemente. O que é um negócio jurídico, então, e um conceito mais detalhado? O negócio jurídico é uma manifestação de vontade, visando criar, então manifestação de vontade, visando criar, modificar, extinguir, criar, modificar, extinguir, ou conservar relações jurídicas. Então, a manifestação de vontade visando criar, extinguir, conservar ou modificar relações jurídicas. Este é o negócio jurídico. É por isso que nós afirmamos que o epicentro do negócio jurídico, seu principal elemento, seu epicentro, é a vontade humana. O negócio jurídico é calcado na vontade humana. Porque, como eu disse no início do conceito, é uma manifestação de vontade visando criar, modificar e assim segue. Ele é calcado na vontade humana. Trata-se aí, repito, do negócio jurídico. A doutrina afirma que na análise do negócio jurídico,
na análise do negócio jurídico, é possível falar-se em 3 planos: plano de existência, plano de validade e plano de eficácia. Então, na análise do negócio jurídico, é possível falar-se em 3 planos: existência, validade e eficácia. Existência, validade e eficácia. São aí 3 planos da análise do negócio: existência, validade e eficácia. 3 planos de análise, e a gente vai perpassar por esses 3 planos de análise do negócio. Vamos começar analisando o plano da existência. Olha lá, 3.1, plano da existência. Vamos começar com ele. Plano de existência. Plano de existência é criação doutrinária. Criação doutrinária. Não há um artigo no Código Civil versando sobre ele. É doutrina. É doutrina. Não tem artigo do Código tratando sobre isso. Sobre plano da existência. Esse plano da existência é criação doutrinária. E a doutrina afirma que o plano da existência vai trazer os elementos estruturantes do negócio jurídico. Elementos estruturantes. Aquilo que o negócio precisa para existir, para ser estruturado. Então vai trazer os elementos estruturantes do negócio, aquilo que o negócio jurídico precisa para existir, aquilo que o negócio jurídico precisa para ser estruturado. E o que é que ele precisa? Gente, ele precisa de agente, objeto, forma e vontade exteriorizada. Então, para existir criação doutrinária, precisa de sair agente, objeto, forma e vontade exteriorizada. Se faltar um destes elementos, e sendo faltante um destes elementos, o negócio será inexistente. Em sendo faltante um destes elementos, o negócio será inexistente. Então tem que ter agente, objeto, forma e vontade exteriorizada. E faltando um destes elementos, o negócio ele será inexistente. Tá aí. Plano da existência. Primeiro plano. Vencemos o primeiro quebra-mola. Uma vez existente, uma vez verificado que há agente, objeto, forma e vontade exteriorizada, nós passamos a análise do segundo plano, que é o plano da validade. Então, vencida a existência, passamos a análise do segundo plano, que é o plano da validade. E o que é que a validade vai fazer, Luciano? A validade é um juízo de adequação. A validade é um juízo de adequação. Nós iremos observar se aquele negócio existente ele está adequado com o ordenamento jurídico. A gente vai perquerir, vai buscar saber se o negócio existente está adequado ao ordenamento jurídico. Se ele está adequado, se ele é validado pelo ordenamento jurídico. Trata-se do plano de validade. É um juízo de adequação. É um juízo de adequação. O plano da validade, ele está preponderantemente, gente, olha que eu disse preponderantemente, não exclusivamente, preponderantemente tratado no artigo 104. Ele está preponderantemente tratado no artigo 104. Preponderantemente tratado no artigo 104. E esse plano de validade, ele vai adjetivando a existência. Então, ele está preponderantemente no artigo 104, ele vai adjetivando a existência. O artigo 104,
afirma o seguinte, ó. Joga aí na tela. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, olha aí o capaz adjetivando o agente da existência. Objeto, lícito, possível, determinado ou determinável, olha lá adjetivando a existência. E a forma prescrita no defesa em lei, está adjetivando. Ele vai adjetivando a existência. É isso que faz o artigo 104. A doutrina, porém, faz uma leitura um pouco mais alargada do artigo 104. Um pouco mais alargada do artigo 104, trazendo outras questões. E aí diz a doutrina, então, em uma leitura doutrinária ainda adjetivando a existência. O agente da existência, Júlio joga na tela, diz a doutrina, tem que ser capaz e legitimado. O objeto da existência tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. A forma da existência tem que ser prescrita ou não defesa em lei. E a vontade exteriorizada da existência não pode ser viciada. A vontade exteriorizada da existência não pode ser viciada. Então mantenha na tela. A doutrina, fazendo uma leitura mais aberta do artigo 104, traz aí os elementos da validade, adjetivando o plano da existência. O agente tem que ser capaz e legitimado. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. A forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. E a vontade exteriorizada, ela não pode ser viciada. Eu vou fazer análise da validade aí sobre esses parâmetros doutrinários. Mas fica atento na prova. Na hora que caiu na prova, Luciano, eu devo considerar os parâmetros doutrinários que são mais extensos ou os legais do artigo 104. Você só vai considerar os doutrinários se a questão vier perguntando segundo a doutrina, tá? Como os doutrinários são mais amplos e englobam os da lei, eu vou tratar os doutrinários porque eu estou tratando os da lei também. E aí, caindo uma coisa ou outra na prova, você já tem como resolver. Mas na hora da prova, fica ligado. Se perguntar sobre doutrina, você vai nesse parâmetro aqui. Se perguntar sobre a lei, você só marca o 104. Beleza? Vamos começar aí, Júlio. Antes de começar, porém, apenas para você entender. Gente, para analisar a validade, eu tenho que ter existência, né? É impossível analisar se algo é adequado ou não, se esse algo não existe. Então, para analisar a validade, eu tenho que ter existência. Tenho que ter existência. Claro. Agora, o simples fato de existir não leva à validade. O simples fato de existir não leva à validade. Não leva à validade. Então, fica atento a isso aí na hora da prova. Fica ligado nisso aí na hora da prova. Deixa eu lhe dar um exemplo banal. Compra e venda de cocaína. Compra e venda de cocaína existe. Todo mundo sabe, né? Existe. Joga aí na tela, olha os elementos em vermelho. Tem agente, tem o traficante e o usuário. Tem objeto, tem a cocaína. Tem forma, tem. Imagino que seja verbal. Imagino que as pessoas não compram e vendam cocaína por instrumento escrito, mas nunca se sabe. Tem vontade exteriorizada? Tem. Alguém quer comprar cocaína, alguém quer vender cocaína. Ocorre que o objeto aí é ilícito. Então, apesar de existir, não é válido. Então, para analisar a validade, tem que ter existência. Mas o simples fato de existir não gera validade. Beleza? Vamos agora passear aí na validade. Olha lá, vamos começar a jogar na tela, Júlio. Tratando do agente capaz e legitimado. Agente capaz e legitimado, que eu vou lhe dizer aqui, apenas remeter à sua aula de pessoa natural. Lá na sua aula de pessoa natural, eu tratei de personalidade, capacidade, e aí eu entrei na teoria das incapacidades, lembram? Absolutamente incapazes, relativamente incapazes, está tudo lá. Está tudo lá.
Então, capacidade do agente já foi. Ficou lá atrás. Nesta mesma aula, pessoa natural, eu falei da legitimação. Eu tratei desta legitimação na mesma aula. Não sei se vocês se recordam disso. A capacidade, dizia eu lá atrás, na aula de pessoa natural, ela se subdivide em capacidade de direito e capacidade de fato. Direito e fato. A de direito todo mundo tem. Artigo 1º do Código. Você tem isso tudo anotado. Artigo 1º do Código. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Apesar disto, nem todos têm capacidade de fato. Porque nem todos podem exercitar pessoalmente os atos da vida civil. Nem todos podem exercitar pessoalmente os atos da vida civil. Quando você tem as duas juntas, a capacidade de direito que seguramente você tem, porque todos têm, e a de fato, você tem a capacidade jurídica geral ou plena. A gente viu lá na aula 1. Mas aí nós vimos lá, o simples fato de ter capacidade jurídica geral ou plena não traz como consequência, não leva como consequência a você, senhores, a você poder praticar todo e qualquer ato da vida civil de forma independente. Não. Há determinados atos da vida civil que demandam, necessitam de uma autorização prévia, de uma legitimação, de uma autorização prévia ou legitimação. Se eu for casado, por exemplo, em regime de comunhão universal de bens, ainda que eu tenha capacidade jurídica geral ou plena, para eu vender um imóvel, eu vou precisar da legitimação ou da autorização de minha esposa. Então nós já estudamos a capacidade do agente na legitimação, fiz apenas um lembrete aí, né, uma lembrança para vocês, mas quem tiver aí com dificuldade, volta na aula 1. Volta na aula 1, assiste de novo a aula 1 aí, né? Volta lá na aula 1, assiste, que lá eu trato do tema. Ponto 2, então. Objeto. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Lícito, possível, determinado ou determinável. O lícito é aquilo que está de acordo com o direito. O lícito é aquilo que está de acordo com o direito, aí segundo o professor famoso aqui na Bahia, presidente da ordem aqui na Bahia algumas vezes, professor Thomas Bacelar, a gente ensina o certo, porque o errado vocês já sabem. Não é verdade? Então todo mundo sabe o que é ilícito. Não vou ficar aqui dizendo o que é ilícito. Ah, vender cocaína é ilícito. É mesmo, Luciano, não diga. Né? Então, enfim, o objeto tem que ser lícito. Lícito. Alguns autores e algumas provas, e esta informação sim que é importante, afirmam que lícito é possibilidade jurídica, tá? Afirmam que lícito é possibilidade jurídica. É uma ideia também. Pode cair assim na prova, porque é possível juridicamente. Beleza. Mas além de lícito, Júlio, tem que ser possível. Tem que ser possível. Luciano, o que é esse possível? Esse possível aí é uma possibilidade material. Possibilidade material. Factível. Possível. É uma possibilidade material. E aí, gente, os livros costumam abusar da nossa inteligência ao trazer exemplos, mas eu tenho que trazer para você entender. É impossível a compra e venda de um cachorro que fala. É impossível, dizem os livros, a compra e venda de um terreno na Lua. E assim segue. Não vou ficar divagando sobre isso. A lei não proíbe a compra e venda de um cachorro que fala. Não é ilícito, não é impossibilidade jurídica, é impossibilidade material. Ainda não existe, pelo menos que eu saiba. Ok? Seguindo aí. Determinado ou determinável. Determinado ou determinável depende do nível de individualização do objeto. Determinado ou determinável vai depender do nível de individualização do objeto. Se o objeto está individualizado em seu gênero, se o objeto está individualizado em seu gênero, quantidade e qualidade, se ele está individualizado, acertado em seu gênero,
quantidade e qualidade, gênero, quantidade e qualidade, ele é determinado. Gênero, quantidade e qualidade, ele é determinado. Se ele, porém, estiver individualizado tão somente em seu gênero e quantidade, gênero e quantidade, ele é determinável. Ele é determinável. Então, gênero, quantidade e qualidade, ele é determinado. Gênero e quantidade, ele é determinável. Está aí o paralelo. Depende do nível de acertamento. Se eu lhe vendo um celular, marca Nokia, modelo tal, número de série tal, está completamente acertado. Estou lhe vendendo um objeto determinado. Se eu lhe vendo, porém, 10 sacas de feijão, é determinável. Só tem o gênero, feijão e a quantidade. 10 sacas. Você não tem a qualidade ainda. Então, isto vai depender, repito, do nível de acertamento do objeto. Então, já vencemos aí o objeto. Lícito, possível, determinado ou determinável. Terceiro é a forma. Prescrita ou não defesa em lei. Luciano, o que é que significa defesa? Defesa, gente, é proibida. Defesa é proibida. Sempre que tiver defesa, você pode trocar por proibida, tá? Então, na verdade, é prescrita ou não proibida em lei. Prescrita ou não proibida em lei. Beleza. Esse terceiro item nós iremos analisar no nosso terceiro bloco. Até daqui a pouco.